Olá, pessoal. A gente vai falar hoje sobre radiografia de tórax, dando continuidade às nossas aulas. Essa é a segunda aula do módulo de respiratório, tá? A gente vai ter, ou melhor, né, para o pessoal que teve primeiro comigo, essa é a última aula. Essa aula difere um pouco da outra, porque a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente vai falar das incidências, né? A gente tem incidência PA, que é a frontal, que é póstero anterior. A gente tem o perfil, e a gente tem as incidências especiais, né? A lordótica, do oculto lateral com raios horizontalizados. A gente tem outras incidências, tá? Bem, aqui a gente está mostrando o pulmão, e uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a radiografia, ela é um exame muito importante, entretanto, ela é um exame que esbarra em algumas limitações, né? Ela não é um exame com fina, haja vista aí essa pandemia que a gente está tendo de Covid, né? Que o paciente ele pode estar com um pulmão repleto de processo inflamatório, né? Que vocês estão escutando falar aí como vidro fosco, né? Repleto de processo inflamatório e que na radiografia a gente não consegue ver muita coisa, só vê depois que o processo já está mais aprofundado, que a gente vê algumas opacidades periféricas, né? Mas quando chega nessa situação, o processo inflamatório já está bem intensificado, tá? Mas a gente vê, na verdade, na radiografia, são a transparência, né, do pulmão airado, e a gente vê os reforços vasculares proporcionado pelo espessamento das vias aéreas, né? A gente já viu esse referencial anatômico, a gente sabe que a segunda costela se articula, né, ao externo, no nível do processo do ângulo de Louis, ok? E o fígado, ele começa a ficar congruente com o pulmão, mais ou menos na altura da quinta costela, ok? Bem, coisa que a gente já viu. A radiografia, ela apresenta 4 densidades, certo? E essas densidades, elas nos dão informações no que diz respeito ao que está lá. Então, são variações de tons de cinza que a gente tem, né? De forma que o ar, ele se apresenta mais escuro, ou seja, o ar, ele se deixa passar pelo raio e atinge o elemento que vai ser impregnado do outro lado, seja filme ou seja um captador. Ok? A gente tem a gordura, que atenua um pouco mais, a gente tem a água e os músculos, né? Aí a gente tem nessa densidade coração, aorta, músculo, fígado, baço, atenua um pouco mais. E a gente tem o córtex ósseo, que é a maior atenuação que a gente tem, que é a atenuação de densidade cálcica, né? Tá? Os outros métodos, tomografia, ressonância e ultrassom, eles dão para a gente uma maior mostra mais o tecido, né? Ele é mais fino o exame. A ressonância a gente não usa tanto para pulmão, não é muito bom para pulmão. Mas o ultrassom, vocês viram no GT de pneumonia que no último consenso, o ultrassom passou a ser usado, né? Para diagnóstico. Apesar de que o ultrassom tem algumas limitações, né? Ele depende do eco, né? Então, quando se depara com ar, com osso, né, isso faz com que seja atenuado o processo e não dá para ver o que tem do outro lado. Bem, o diafragma, ele separa o abdômen do tórax, né, ele tem um formato côncavo, né, dependendo de onde você está olhando, à medida que o coração ele se apoia em cima do diafragma e o diafragma ele evidencia os seus contornos na radiografia, certo? Então, são 2 hemicúpulas, porque essas hemicúpulas, elas formam, juntamente com, dobrando, né, na pleura, os recessos costofrênico ou seio costofrênico, tá? O diafragma direito, ele é um pouco mais alto do que o esquerdo, isso é natural, isso dá por causa do fígado, tá? Bem, isso aqui é chovendo molhado, vocês já viram que no que diz respeito à avaliação da técnica da radiografia. Então, tem que saber o posicionamento, tem que saber se está colimado ou não, tem que saber a dose, tem que saber a inspiração. Bem, só para dar uma recapitulada, aqui eu tenho uma radiografia que está pouco penetrada e aqui uma radiografia muito penetrada.
Então, as duas a gente tem problema. Só relembrando, uma radiografia adequada, você vê a insinuação dos discos vertebrais até o início da silhueta cardíaca. A partir de então, a gente não consegue mais ver, ou deveria não mais ver, tá? As costelas a gente conta via insuflação, a gente tem que ter de 9 a 10 costelas posteriores, ou a sexta costela anterior tem que coincidir com a cúpula diafragmática direita, tá? Bem, o alinhamento, as clavículas têm que estar equidistante do plano mediano e a escápula fora do campo pleuropulmonar. Tudo isso que a gente já tinha visto, ok? Bem, e o enquadramento, né? Eu tenho que pegar a parte mole em todos os quadrantes. Olha só, então dá para a gente ver uma infinidade de coisas na radiografia. Eu vejo traqueia, vejo brônquios, eu vejo o arco aórtico. Em alguns pacientes eu consigo ver veia ásicos, artéria interlobar direita, pulmonar esquerda, pulmonar. Então a gente vê várias coisas. Bem, aqui tem até um achado interessante, olha só. Eu vejo a artéria pulmonar dando a volta, e aqui eu tenho o broncofonte esquerdo, olha só que legal. Olha só, eu vejo, serve para me ver também algumas estruturas do coração, né? Eu sei que o paciente quando ele tem uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, geralmente o coração ele cresce em direção ao recesso costofrênico. Já a hipertrofia de ventrículo direito, o coração ele faz um formato de bota, né? Ele cresce nesse sentido aqui, ok? Aqui eu tenho o átrio direito, o átrio esquerdo, né? Aqui eu tenho a cava inferior, a insinuação da cava superior, ok? Não é tanto nosso objetivo. O timo. Bem, pulmão direito, pulmão esquerdo, a gente sabe que o pulmão direito é um pouco mais alto que o esquerdo, mediastino no meio do coração, fígado, estômago, é coisa que a gente já viu. Então, olha só, coração, ele se encontra deitado em cima do diafragma, tá? Atrás do coração eu tenho um recesso cardiofrênico, certo? Que no paciente com DPOC, onde existe uma hiperinsuflação pulmonar, geralmente é onde acontece o aumento, né, mais precoce. Bem, espaços pleurais. Não é possível observar os espaços pleurais nas radiografias de tórax em radiografia normal. A gente vê os espaços pleurais quando existe alguma coisa nessa interface, né? Seja líquido, seja ar, tá? Então, aqui, ninguém está vendo espaço pleural aqui. Agora vê. Então, o espaço pleural, a pleura visceral, ela fica virtualmente, né? Tem um espaço virtual entre a pleura visceral e a pleura parietal e permite uma mobilidade entre as duas. Lembrar, os espaços pleurais têm 3 dimensões, isso é muito importante. Quando você vai fazer uma radiografia, você tem que ter em mente que você vai fazer uma radiografia. A radiografia você tem que ver látero-lateral, superior-inferior e profundidade, antero-posterior. Só assim eu consigo contemplar o pulmão por inteiro e as pleuras também. O que ocorre nas lesões pleurais? Vamos olhar aqui o que acontece? Então, existem vários tipos de lesões pleurais. Olha lá. Pode ter um acúmulo de ar, que é o pneumotórax. Pode ter um acúmulo de líquido, transudato, exudato, seja o que for. Uma proliferação celular, pode ser uma neoplasia, pode ser um processo inflamatório, pode ser um quadro infeccioso. Né? Então, no pneumotórax, o que acontece? Eu tenho o pulmão, né? E entre a pleura e a pleura visceral e a pleura parietal, enche de ar. E o pulmão, ele começa a diminuir a dimensão dele em decorrência disso, tá? Olha lá. Onde é que está o pneumotórax aqui? Aqui, ó. Essa linha aqui do pneumotórax. É difícil, professor? É difícil, é sutil. Olha aqui o pneumotórax aqui, ó.
É uma linha muito sutil que aparece aqui. Aqui eu tô vendo parênquima. Aqui eu não tô vendo parênquima. Eu tô vendo osso. Então, o pulmão que estava aqui entrou ar. Agora, por quê? Não sei. Pode ter sido um rompimento de alguma bolha que tinha no paciente enfisematose e aí encheu de ar aqui. Pode ter sido um trauma, pode ter sido N situações que podem causar isso, tá? Então, o pulmão parcialmente colabado. É um pneumotórax aparentemente simples. Existem vários tipos de pneumotórax. Você tem um pneumotórax que a gente chama de pneumotórax. Bem, vamos lá. Quando a gente vai classificar o pneumotórax, a gente classifica ele em pneumotórax aberto ou pneumotórax fechado. O pneumotórax aberto, ele tem um buraco por onde o ar entrou. O pneumotórax fechado não tem esse buraco por onde o ar entrou, certo? Eu posso classificar também pneumotórax hipertensivo ou pneumotórax simples. O pneumotórax hipertensivo é quando o pneumotórax está tão intenso que ele começa a comprimir estruturas contralaterais e nessa compressão de estruturas contralaterais, ele acaba comprometendo é, é, a questão da passagem do sangue pela aorta, né? Os vasos se dobram e aí acaba evoluindo com um choque obstrutivo, tá? E o derrame pleural, gente? Olha aí. Derrame pleural, ao invés de ser ar, tem o quê? Líquido. E o líquido faz esse sinal característico, o sinal do menisco. Coisa que não acontece se esse derrame pleural for um derrame loculado. O que é um derrame loculado? Se nessa região onde está o derrame estiver cheio de trabéculo, de processo inflamatório, de etc, etc, tá? Aí não vai formar esse sinal do menisco bonitinho, não. Isso aqui, se eu deitar o paciente, esse líquido vai escorrer, né? Existe uma incidência radiológica, se chama decúbito lateral com raios horizontalizados, que tem um apelido de incidência de Laurel. A incidência de Laurel, ela mostra o paciente deitado e mostra, quando eu tenho dúvida, peraí, será que isso aqui é um derrame ou será que não é um derrame? Eu posso deitar o paciente e aí eu vou ver esse líquido escorrendo, né? Esse líquido vai escorrer e eu vou perceber isso, tá? Olha aí o sinal do menisco. Olha aqui eu tenho um derrame pleural. Tá? Ah, professor, mas está difícil de ver se é um derrame pleural ou se é uma consolidação que eu tenho aqui embaixo. Não dá para saber, não. Pode ter os dois? Pode. Eu posso ter um derrame pleural e uma consolidação ao mesmo tempo. E aí fica difícil de perceber. Olha lá, o diafragma estaria aqui assim, tá? E aí o derrame pleural ia estar aqui assim. Olha aqui a linha do derrame pleural, ó. Aqui o diafragma, aqui a linha do derrame pleural. Bem, e isso aqui, gente, o que é? Olha só, eu tenho um derrame pleural aqui. Só que esse derrame pleural, ele está loculado. Ou seja, eu não consigo ver aquele sinal do menisco. Ele está cheio de nodulação aqui, então eu não consigo ver. É um derrame pleural loculado. Tá vendo? Então não tem padrão de líquido livre. Então o que a gente faz? Nesse caso, tem que ter uma tomografia. Na tomografia você vai conseguir ver o derrame pleural. Olha aí, eu tenho derrame pleural, só que o derrame pleural está todo loculado. Aqui eu tenho implante neoplásico, já invadindo tecido ósseo, tá vendo? Aqui é o pulmão normal.
Então, a tomografia mostra as densidades que a radiografia não consegue nos mostrar. Então, aqui, ó, o coração, os tecidos normais, a gente consegue ver. Músculo, a densidade do músculo, ok? Pulmão aerado, as pleuras normais. E aqui o hemitórax direito é totalmente normal. O derrame pleural, né? Você vê que o derrame pleural está contido dentro de um processo aqui neoplásico. Eu tenho uma telectasia do lobo inferior direito, provavelmente uma telectasia por compressão, né? E eu tenho infiltração neoplásica. Olha só que interessante, aqui eu consigo ver até a invasão da cortical do osso aqui, ó. Por invasão tumoral. Olha esse aqui, que bonitão esse derrame. Né? Derrame bilateral, forma o sinal do menisco bonitão. Então acumula-se nas porções laterais do hemitórax, olha lá. Bem, das estruturas pulmonares, quais podem ser vistas no exame de tórax? Radiografia normal. Então, artérias e veias pulmonares, brônquios de maior calibre, alguns septos interlobulares, aí mais na tomografia. Demais estruturas estão abaixo da capacidade de resolução do exame de imagem, né? Então, olha só essa radiografia. Eu consigo ver essas linhas, né? Olha aí. Opacidades lineares são os vasos, ok? Os brônquios, às vezes eu vejo, eu faço de reforço vascular, eu chamo de reforço vascular, quando eu vejo essas linhas mais evidentes. Porque sempre um vaso, ele anda concomitante com um brônquio, né, com a via aérea. Então, quando eu tenho um processo inflamatório na via aérea, onde esses vasos passam, eles acabam ficando mais reforçados, né, a imagem dele. Então, eu chamo de reforço vascular, tá? Então, a estrutura do mediastino, das paredes torácicas, se sobrepõe no pulmão. Aqui, ó, atrás, eu tenho que pensar, gente, que atrás disso aqui eu tenho pulmão também, tá? Hilos pulmonares. Quais estruturas compõem os hilos pulmonares? Olha lá, vasos pulmonares, brônquios, linfonodos e vasos linfáticos. Aqui eu tenho uma arteriografia, né, mostrando o hilo direito e o hilo esquerdo, né, artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Bem, olha só, o hilo pulmonar direito, ele é um pouquinho mais baixo do que o esquerdo, tá? Bem, vamos falar um pouquinho agora das doenças pulmonares. Infecções, euplasias, doenças pulmonares obstrutiva crônica, lesões difusas pulmonares, lesões de grandes e pequenas vias aéreas, lesões vasculares, doenças congênitas e a normalidade do desenvolvimento. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas aí, tá? Primeiro, a gente vai falar de alguns tipos de infiltração, de um padrão de consolidação pulmonar. Vamos falar assim, é melhor. A gente tem o padrão que eu chamo de padrão alveolar. Quando é que ocorre o padrão alveolar? Quando o ar dos alvéolos é substituído por outro material, seja líquido, seja processo inflamatório, infeccioso, neoplasia e etc. Tá? A densidade do ar com a densidade da água forma uma imagem, né? E a imagem desaparece os vasos, contornos do diafragma e mediastino. Aparece broncograma aéreo, o ar no interior dos brônquios. Isso é importante, tá? O que é broncograma aéreo? Broncograma aéreo é quando o ar, eu tenho uma consolidação, aconteceu uma consolidação, só que nessa consolidação tinha um bronco lá dentro pérvio, cheio de ar, tá? Esse bronco que estava pérvio, cheio de ar dentro da consolidação, ele demora um tempo para esse ar que está lá dentro ser absorvido. Então, aparece uma imagem branca com uma imagem preta, um risco preto no meio. A grosso modo é isso, que é o broncograma aéreo. Ok? Então, olha aqui, ó. Isso aqui, essas linhas aqui, ó, pretas, isso são broncogramas aéreos. Quando é que acontece o broncograma aéreo? O broncograma aéreo ele acontece em três situações. Ele acontece em pneumonia, tá? Ele é um achado muito característico de pneumonia.
Ele acontece quando eu tenho atelectasia na fase inicial. O paciente teve um quadro de atelectasia na fase inicial, eu posso ter um broncograma aéreo. Ou ele acontece em carcinoma bronquiloalveolar, também pode aparecer, tá? Em alguns tipos de câncer. Então, opacidade direita com broncogramas aéreos, ali, essas linhazinhas aí. E aqui eu tenho o sinal da silhueta, que eu já tinha comentado com vocês, né? Essa consolidação que está aqui na base pulmonar direita, ela está anterior ou ela está posterior ao coração? Como eu sei se ela está anterior ou se ela está posterior? Veja que o diafragma direito ele está mal definido. Pode ser que tenha um derrame aqui? Pode ser também, né? Mas como o pulmão tem 3 dimensões, vamos olhar as 3 dimensões. Olha aqui, ó. Por que o contorno direito do coração é visível? Eu estou vendo o contorno do coração aqui, ó. Muito mais ou menos, mas eu estou vendo o contorno do coração. A densidade do ar do pulmão adjacente ao coração. Então, olha só, onde está a consolidação? Ela está retrocardíaca, ela está atrás do coração. Olha só. Então, o coração está aqui na frente, ela está atrás. Por isso que eu consegui ainda ver a silhueta cardíaca. Se essa consolidação estivesse aqui, eu não veria a silhueta cardíaca. Olha aqui, ó. Isso aqui é broncograma aéreo. Ó. Isso aqui é broncograma aéreo. É uma via aérea cheia de ar dentro de uma opacidade, de uma consolidação. Ok? Aqui o diafragma, né? Incidência, PA e perfil. A radiografia tem apenas 2 incidências. Incidências ortogonais permitem a localização mais facilmente das lesões. Existem algumas incidências, assim, eu não vou discutir tanto elas aqui, mas tem algumas incidências especiais, tá? Atelectasia. Atelectasia é a definição da perda de volume do segmento do lobo ou de todo o pulmão. O pulmão, ele fecha, né? Aí tem várias causas, pode ser compressiva, né? Obstrução brônquica, um pneumotórax restritivo por fibrose, por alteração de surfactante, então pode ser por várias situações. Bem, olha só, como é que se dá a atelectasia? Aqui eu tenho a via aérea, né? Por algum motivo eu obstruí, a via aérea vai fechar. Vai se manter pérvio durante um instante, ainda vai ter ar aqui dentro, então vai formar o broncograma aéreo, né? Olha lá. Olha aqui a atelectasia com broncograma aéreo lá dentro. Uma coisa interessante, na atelectasia, gente, puxa o que está em volta. Puxa o que está em volta. É diferente de um processo de pneumotórax, de um processo de uma massa tumoral, que empurra o que está em volta. Na atelectasia, eu puxo o que está em volta. Tá? Olha os broncogramas aéreos aí. Atelectasia sem broncograma aéreo, eu tenho que pensar se houve uma obstrução brônquica que levou a isso. Tá? Olha aqui a atelectasia aqui, ó. Olha aqui, ó. Bem sutilmente tem broncograma aéreo aqui. Ah, a pessoa é difícil, não estou vendo. É difícil de ver mesmo. Mas tem broncograma aéreo aqui. O paciente está entubado, olha o tubo aqui, ó. Parece que está até um pouco desviado. O coração, geralmente, ele é mais à esquerda, né? Olha como é que elevou mais o diafragma direito. Olha como é que o diafragma está elevado. Aqui tem uma maior parte do coração do lado direito, né? Por quê? Puxou. A atelectasia puxa tudo que está em volta. Tá? Pulmão direito menor do que o esquerdo. Teve desvio de cisura, né? Broncograma aéreo, como eu já falei. Nódulos pulmonares. Bem, primeiro a gente tem que diferenciar. O nódulo, geralmente, ele tem menos de 3 centímetros. Passou disso aí, a gente já passa a chamar massa, tá? Então, olha só. Nódulo é 3 centímetros. Né? Raio-X, nódulo pulmonar solitário, indica TC para sua avaliação. Então, você fez um raio-X de um paciente, você identificou um nódulo lá. Próxima etapa é tomografia. Bem, o que acontece?
Tem alguns nó na radiografia, não é muito bom para me ver densidade. Às vezes, o camarada que está fazendo a tomografia lá, a tomografia, ele consegue medir a densidade do nódulo, né? Se o nódulo já tiver sinal de calcificação, a gente já fica mais tranquilo. Agora, se nódulo com densidade de parte mole, superfície do nódulo especulada, com captação heterogênea, a gente já preocupa mais, tá? Bem, olha aqui o nódulo aqui, ó. E aí, já passou de 3 centímetros, a gente já passa a chamar de massa pulmonar. Sempre lembrar de neoplasia. Qual o método de imagem a gente faz a seguir? Tomografia, tá? Neoplasia, raio-x para o diagnóstico e TC para estadiamento. A TC a gente vai também naquela para estadiar, né? Fazer aquele método TMN para saber qual que é o grau que está, né? Se tem metástase, se tem acometimento nodular, tamanho do tumor. Eu posso ter vários nódulos no pulmão. Quando você vê um pulmão desse jeito aí já preocupa bem mais, sabe? Que houve metástase, né? A gente pensa em granuloma, embolia séptica, processo infeccioso e em metástase pulmonar. Tomografia de tórax vai servir para a gente para estadiamento também. Então, olha o tanto de nódulo que tem aqui. Um nódulo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, aqui, aqui. Então, tá bilateral. Cheio de nódulo. Múltiplos nódulos, nesse caso, uma metástase de sarcoma. Bem, a gente agora vai falar das lesões hipertransparentes. A gente falou das lesões hipotransparentes, agora as lesões hipertransparentes. A radiografia ela tem uma avaliação limitada. A tomografia ela é o exame que melhor define isso aí para a gente. E os tipos de lesão: enfisema, doenças de pequenas vias aéreas, né, e etc. A gente vê a extensão das lesões. Olha o tamanho desse pulmão. Vamos contar? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 costelas do pavio posterior. Então, tá imenso esse pulmão. É um pulmão e alongado, né? Como é que ele está alongado? Tipo de enfisema pulmonar. Essa radiografia ela não está muito boa. Por quê? Se você for observar, ela está boa para ver o tamanho do pulmão. Mas se for para você observar os discos intervertebrais, olha só, não está dando para ver nada aqui. Então, ela está pouco penetrada. Ela está pouco penetrada. Uma radiografia pouco penetrada não está dando para me ver uma das características do enfisema pulmonar, que é a rarefação de parênquima. Fica mais escuro do que o normal, tá? Os diafragmas estão retificados, ok? Aumento da transparência, né? Diminuição da quantidade de vasos, os hilos pulmonares estão aumentados, tá? Enfisema pulmonar. O raio-x nos dá sinais indiretos. Na tomografia, eu consigo ver o enfisema. Nesse caso aqui, eu já estou vendo bolhas. Olha aqui, ó, as bolhas. Olha, percebe uma coisa aqui. Vocês estão vendo que o que é o enfisema aqui? Ó? Aqui é o parênquima pulmonar normal, aqui é o parênquima pulmonar enfisematoso. Na verdade, aqui nem tem parênquima pulmonar, eu tenho uma bolha. O enfisema ele se coalesceu e formou uma bolha. Esse aqui eu tenho um padrão, que eu chamo padrão paraseptal, tá? Quando é mais periférico, eu chamo de paraseptal. Essas bolhas, se romperem, geram pneumotórax. Existem enfisemas em que a bolha é tão acentuada que o paciente tem que fazer bolectomia, tem que retirar a bolha pelo risco de pneumotórax, tá? Olha aqui também enfisema, só que aqui é um enfisema com distribuição diferente. Eu tenho enfisema aqui. Todas essas áreas mais escuras, dentro do parênquima pulmonar, são enfisemas, ok? Só que aqui eu tenho um padrão paraseptal e aqui eu tenho um padrão centrolobular. Tudo bem? Olha lá, o padrão centrolobular.
E nada impede que eu tenha os dois. Olha aqui, ó, aqui eu tenho um padrão, eu tenho um pouco do padrão paraseptal aqui também. Aqui eu também tenho um pouco do padrão centro-lobular. Agora, o que predomina, nesse caso aqui, é o padrão paraseptal. O que predomina, nesse caso aqui, é o padrão centro-lobular, tá? Bronquiectasia. Bronquiectasia, o que que é? A dilatação brônquica irreversível. Ela pode acontecer por diversas situações. Ela pode acontecer em decorrência de processo de atelectasia, pode acontecer em decorrência de infecções de repetição, e em N situações podem levar a isso. O raio-x é muito ruim para ver bronquiectasia. A tomografia é o exame de escolha. Tá? Na tomografia a gente vê extensão, vê o diagnóstico, olha aqui a bronquiectasia. Então, olha aqui, a gente tem dois achados importantíssimos, interessantes aqui. Veja aqui, ó. Aqui é um bronco cortado seccionalmente. Tá vendo que parece que tem um tanto de septo dentro desse bronco? Eu tenho um bronco, né, cortado, e eu tenho um tanto de septo dentro desse bronco. Isso aqui na radiografia vai apresentar um sinal característico, a gente chama sinal do trilho, ou sinal do trilho do trilho de trem. Agora, como que a bronquiectasia se apresenta para a gente um outro achado? Eu falei com vocês que o bronco, ele sempre corre junto com um vaso sanguíneo, né? E eles têm mais ou menos a mesma dimensão, tá? Então, aparece um sinal que chama sinal do anel de Sinet, onde o bronco aparece mais dilatado do que o vaso. Tá vendo? É muito ruim para ver no pulmão, bronquiectasia. Muito ruim. Para ver em radiografia, quer dizer. É muito ruim para ver. Melhor é a tomografia mesmo. Na tomografia eu vejo bonitão. Então, olha aqui, vamos tentar identificar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, um lugar bacana para mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Perfeito esse aqui. Olha só, eu tenho um bronco, né? Esse redondo com um mais escuro no meio, o bronco, tá? E bem na pontinha do bronco aqui, eu tenho um aumento de densidade. Isso aqui é o vaso sanguíneo, isso aqui é o bronco. Esses dois deveriam estar do mesmo tamanho, dessa forma aqui, ó. O bronco e o vaso sanguíneo. Na mesma densidade. Na mesma densidade, não, no mesmo tamanho. Aqui, olha a diferença. O bronco está dilatado em relação ao vaso. Isso aqui é o sinal do anel de Sinet. Ok? Olha aqui, ó. Aqui começou a fazer um sinal do trilho. Olha aqui, tá vendo essas septações laterais aqui, ó? Começou a fazer o sinal do trilho, que é aquele que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá? Então, isso é bronquiectasia. Mas tem até um pouco de enfisema aqui, né? O que causa isso? N causas. Um pouco de enfisema aqui, ó. A diferença dessa densidade para essa densidade. Bem, olha o contraste que tem entre o pulmão e o mediastino. A gente consegue perceber, né, os contornos mediastinais, né, a crosta da aorta, a gente consegue perceber os contornos dos ventrículos, dos átrios, né, isso porque existe uma diferença de densidade de ar, água e gordura. Aqui eu vejo a traqueia, a bifurcação da traqueia na altura mais ou menos da inserção da segunda costela, tá? Então, vamos falar um pouco das lesões mediastinais. Eu tenho lesões congênitas, processos inflamatórios específicos, lesões degenerativas, neoplasias primárias e metastáticas, lesões vasculares. Vamos falar de cada uma dessas aqui. Quais alterações podem ser vistas nas radiografias de tórax nas lesões mediastinais? Alterações do contorno mediastino, desvio da traqueia e dos brônquios, densidades anormais, seja calcificações, coleções aéreas anormais, tá? Então, olha só. Lesão expansiva mediastinal. Quando eu tenho uma lesão expansiva mediastinal, olha aqui, ele empurra o pulmão e empurra a estrutura que está do outro lado também. Olha só, é diferente da atelectasia. A atelectasia geralmente puxa. Aqui eu empurro tanto de um lado quanto do outro. Olha lá. Empurro, inclusive, a via aérea que está subjacente, olha. Aqui eu posso causar... Nada impede, gente, que eu possa ter os dois, não. Eu posso ter uma lesão aqui, né, uma massa tumoral, empurrando
o pulmão para um lado, empurrando a traqueia para o outro, mas aqui eu posso ter um processo obstrutivo em decorrência do tumor que faz uma telectasia aqui e puxa isso aqui. Então, aqui empurra, aqui puxa, fazer essa leitura não é uma leitura fácil, tá? Olha só, eu tenho uma massa mediastinal, né? Essa massa mediastinal está desviando a estrutura aqui. Onde é que está a traqueia aqui, ó? Onde é que ela está passando? Desviou a traqueia. A tomografia eu já vejo, né? Calcificação dentro dessa massa, que aparentemente parece ser um bócio mergulhante. Olha aqui, onde é que, como que empurrou. Chega a mudar a conformação da traqueia. Olha lá, massa mediastinal. E aqui entra numa situação que, olha só, quando essa massa ela atinge estruturas, por exemplo, aqui, olha só, ela está muito colada, né, ao arco, aqui é o arco aórtico, tá? Ela está muito colada ao arco aórtico. Eu não tenho muito plano de clivagem para mim seccionar aqui e retirar o tumor. Então, o tumor, dependendo do local onde o tumor está, eu acabo comprometendo minha, minha abordagem cirúrgica, entendeu? É um linfoma. Então, massa paravertebral à direita. A tomografia me mostra com mais nitidez. Olha aqui. Um tumor neurogênico. Aqui o corte ele foi precioso, que ele pegou bem na bifurcação da traqueia, ó, a carina aqui, ó. E aqui, bem no início do arco aórtico. Isso aqui, olha lá. A massa pulmonar à esquerda. A qualidade do raio-x está péssimo, né? Está comendo um pedaço aqui, está muito penetrado, talvez tenha sido feito até com esse intuito mesmo, para delinear o tumor. Então, neoplasia pulmonar, extensão para o mediastino, será que está estendendo para o mediastino? Vamos ver. Terceiro, estadiamento. Olha o tamanho do brocotoma, está invadindo o osso, invadindo caixa torácica, né? Está invadindo tudo. Já começa a desviar a estrutura, a traqueia que deveria estar centralizada já começa a ficar desviada. Então já começa a ter invasão mediastinal, empurrando a estrutura contralateralmente. Totalmente diferente da telectasia, que puxa a estrutura. Olha só, gente, aqui eu estou vendo broncograma aéreo, igual vocês viram no outro, não está. Não está. É uma massa sólida. Ah, professor, como é que eu sei se é uma pneumonia ou se é um tumor? Na pneumonia, quase sempre a gente tem broncograma aéreo. Em tumor, com exceção do carcinoma bronquiloalveolar, dificilmente a gente vai ter broncograma aéreo, tá? E o tumor, ele tem essa capacidade de empurrar. A pneumonia não, ela comete o parênquima, então ela não empurra. Pode ser que tenha uma pneumonia que faça uma coleção, pode, mas não é da pneumonia fazer isso, tá? A artéria pulmonar está envolvida, né, o broncofonte esquerdo está envolvido, isso aqui dificilmente consegue operar. Cheio de linfonodo. Derrame pleural. Derrame pleural, como já havia falado, faz esse sinal do menisco, né? Olha aqui. Se eu deitar esse paciente, vai escorrer. O que pode acontecer também, olha só, eu já vi uma situação dessa. Um paciente, eu cheguei no plantão, o colega falou assim, tem um paciente ali que eu acho que tem um tumor no pulmão. Quando eu fui ver, o tumor está bem delimitado, bem em topografia de cisura. Isso não é raro de acontecer. O paciente tem um derrame intracisural, o derrame está dentro da cisura, e se muda um tumor. Quando você vai olhar aqui, ó, peraí, esse cara está com a massa aqui, ó, está com a massa aqui mesmo. Mas o cara não tem clínica, não tá emagrecendo, etc, etc. Não tem clínica de tumor. E aí você entra com furosemida para esse cara, chega 1, 2 dias depois, o tumor desaparece. É um tumor, a gente chama tumor fantasma, tá? Aqui a gente tem um caso de hérnia diafragmática invadindo o tórax da criança, né? Olha lá. A alça começa a invadir o pulmão. Ok?
Pneumonia. Olha, a pessoa é difícil ver pneumonia. É difícil, mas olha aqui. Olha o broncograma aéreo passando aqui, ó. Broncograma aéreo passando aqui. Só seguir, gente, olha. Presta atenção. Traqueia. Opa, parou aqui, bifurcou. Um bronco para cá, outro bronco para cá. Nesse bronco que eu estou seguindo para cá, ó, veio aqui, mandou um para cá. Olha ele aqui, ó. Isso aqui é um broncograma aéreo. Mandou para cá para cima, broncograma aéreo, broncograma aéreo. Conseguiram perceber? Quando eu faço o perfil, eu consigo ver que está anterior. Ah, dá para saber se estava anterior sem fazer o perfil? Dá, vamos supor, porque eu não estou vendo a silhueta cardíaca. Se eu tivesse vendo a silhueta cardíaca, essa consolidação provavelmente estaria posterior, que é o sinal da silhueta, tá? Mais pneumonia com broncograma aéreo, né? Olha o broncograma aéreo, como é que tá bonitão aqui, ó. Broncograma aéreo. Né? Mais broncograma aéreo. Okay? Mais broncograma aéreo aqui. Acabou. Pessoal, foi um prazer. Logo, logo eu postarei as outras aulas, tá? Para a gente passar por esse processo aí do, esse processo aí do coronavírus da forma mais tranquila possível. Espero que tenha sido esclarecedor e qualquer coisa estou à disposição. Um abraço a todos.